estudante! Esta é mais uma aula de práticas da educação integral com língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos trabalhar com um pouquinho de compreensão e interpretação de texto. Para isso, você já deve ter percebido que eu escolhi uma temática específica, né? Tem uma decoração aqui bem sugestiva. Dá para saber que a gente vai falar de bruxas. Para isso também eu trouxe um livro de literatura. Então, nós vamos fazer a leitura deste livro para compreender tudo que ele traz de mensagem para gente, o que a linguagem traz e conhecer bruxas de vários lugares. É isso mesmo. O título deste livro é De que bruxa você tem medo? Bom, já vai pensando aí. De que bruxa você tem medo? Você tem medo de alguma bruxa? Ah, muita calma, a gente está falando de literatura, é lá que elas estão. Mas vamos conhecer um pouquinho desta obra para a gente poder saber sobre essas bruxas aí. Vamos ver quem é que tem medo de bruxa aqui. Então, vamos lá. Nina e Mara são de Brasília. Elas estudam numa escola muito diferente. Seus colegas vieram de várias partes do mundo e às vezes é difícil entender o que querem dizer. Uns falam espanhol, outros grego, outros mandarim e italiano. Eles se esforçam para aprender a língua portuguesa e, como quase todos entendem um pouco de inglês, a comunicação entre eles não fica de todo impossível. Uma noite, Nina acordou aterrorizada. Havia sonhado com uma bruxa horrorosa que ria alto, montada numa vassoura. Dos olhos dela saía um facho de luz vermelha que deixava a menina apavorada. Parecia que a criatura voava em sua direção. Foi horrível. No dia seguinte, quando Nina chegou à escola, foi logo procurar Mara para lhe contar o pesadelo. A garota quis saber com detalhes como era a bruxa do sonho da amiga. Ao final da explicação, Mara disse que, quando era menor, adorava histórias de bruxa, mas que morria de medo delas. E a imagem da bruxa de Nina era, mais ou menos, assim. Olha lá. O jeito assustado das meninas despertou a curiosidade de um grupo que estava ali por perto. Aos poucos, mais colegas foram se aproximando e se interessaram em saber sobre o que Nina e Mara estavam conversando. À medida que Nina contava sua incrível história, todos foram se sentando em volta e o assunto parecia inesgotável. Cada um começou a narrar, acrescentando um toque especial de acordo com a própria imaginação. Mitos e lendas de seres mágicos, divindades e personalidades fantásticas dotadas de poderes especiais, algumas consideradas grandes bruxas pela tradição popular. Helena, a garota grega, descreveu a sua assim. Ela vem da mitologia grega e se chama Circe. É filha de Hélio, o Sol, e da Nereida, Perseis. Possui o poder de preparar poções mágicas e encantamentos para transformar pessoas em animais. Conta-se que ela transformou em porcos os marujos do grande herói Odisseu. Mesmo assustados, os colegas de Nina e Mara iam achando cada vez mais interessantes aquelas histórias de bruxas. Foi então a vez de Pedro, o russo, mostrar a bruxa de sua cultura. E ela tá ali. Pelo que ele contou, Baba Yaga é uma bruxa vingativa, malvada mesmo. Vive nas profundezas de uma floresta selvagem, cheia de ervas daninhas e urtiga. Lá, o sol nunca consegue ultrapassar as copas das árvores.
Nesse lugar escuro e tristonho fica a antiga casa de madeira de Baba Yaga, rodeada por uma cerca de ossos. Cozinhar para ela é a maneira que seus prisioneiros encontram para escapar de suas maldades. Está sempre faminta. Apesar de cruel, a bruxa russa é também fonte de grande sabedoria, uma verdadeira força da natureza. A conversa ia ficando cada vez mais sinistra, mas muito informativa. A versão de Gladys, a inglesinha, não era novidade para muitos ali. Trata-se da bela e elegante Morgana, discípula do mago Merlin. Ficou conhecida por participar das aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Morgana é muito astuta, sabe curar os piores males, aqueles que nem sábios e doutores conseguem resolver. O americano Jack falou sobre Sarah Good, que faz parte do grupo das famosas bruxas de Salem. Conforme seu relato, ela foi uma mulher que viveu no século XVII, acusada e condenada injustamente. Depois se descobriu por jogar feitiços e encantos sobre pessoas de seu povoado. Em seu país, costuma-se comemorar o Dia das Bruxas em 31 de outubro, com a tradicional festa de Halloween. Nesta data, adultos e crianças se fantasiam e festejam com muitas danças e brincadeiras. Já Helga, a islandesa, lembrou-se de uma deusa bruxa chamada Gullveig, presente na mitologia nórdica da época dos vikings. Essa bruxa era vaidosa e muito gananciosa. Tinha tanta adoração por ouro que usou de magia para que seu corpo brilhasse como precioso metal. Cada qual descrevia a própria versão de bruxa, umas mais, outras menos assustadoras. A egípcia Ísis lembrou-se de uma poderosa chará sua, a deusa Ísis, senhora da natureza e da magia. A garota pensou na deusa feiticeira que leva seu nome, carregando uma varinha de condão em forma de serpente. Ela guarda seu pó mágico dentro de uma miniatura de sarcófago, perto de uma múmia de gato. Nossa! O nigeriano Zaki recordou-se de uma lenda africana sobre Carabá, uma grande feiticeira do mal que foi desafiada por Kirikou, um garoto prodígio que havia nascido prematuramente. Zaki descreveu a bruxa Carabá usando tecidos estampados, enrolados no corpo e voando montada num tambor. A espanhola Carmen revelou uma novidade, que a bruxa de sua cultura é a Moura Torta, a mesma das histórias infantis, aquela que toma o lugar da princesa e se casa com o príncipe. Tudo porque tem o poder de se transformar no que quiser. De acordo com a menina, ela usa um manto vermelho e toca castanholas enquanto voa. Olha só. Para espantar a ideia da Moura Torta, Omar, encantado, falou sobre uma bruxa árabe chamada Évora. Na opinião do garoto, ela é linda, coberta de joias por todo o corpo e costuma viajar em um tapete voador. De seu caldeirão de ouro e cobre costumam sair poções exóticas e extremamente perigosas. A Alessandra, a italiana, lembrou-se de Aradia, uma bruxa enviada à terra para lutar a favor dos fracos e oprimidos.
Personagem ligada à natureza, usa roupas parecidas com as de uma camponesa. A garota conta que Aradia vive na floresta, onde ergueu um templo para sua mãe, Diana, a grande deusa das bruxas. Lá ela cozinha caldos perfumados que utiliza para atrair os jovens que passeiam pela mata. Ao prová-los, eles se tornam seus escravos. A conversa sobre bruxas não tinha fim. A chinesa Li contou sobre Madame Jiang Qing, única mulher entre os principais líderes da Revolução Chinesa. Ela acabou sofrendo as consequências de sua atuação política. Depois de ser presa, foi acusada de ser a grande bruxa da Revolução. Já Yuki-onna, a bruxa da neve japonesa, citada por Masao, possui a pele pálida, muito branca, veste kimono de cores vibrantes e traz unhas enfeitadas com brilhantes. Na imaginação do menino, ela se revela mais nojenta que charmosa. Na sopa de camarões que toma, faz questão de acrescentar uns pozinhos de barata torrada e rabinhos de rato. Nina e Mara ficaram impressionadas. Foram para casa nesse estado de curiosidade, entre o medo e a atração pelo assunto. À noite, as duas sonharam com estranhas criaturas, mas cada uma de um jeito. No pesadelo de Nina, bruxas e mais bruxas, cada qual com sua identidade, sobrevoavam o céu de Brasília, jogando feitiços no parque da cidade, no Lago Paranoá, na Asa Norte e Asa Sul, em Taguatinga, Gama e São Sebastião. O feitiço era tão poderoso que se espalhou por todas as direções, norte, sul, leste, oeste, cobrindo o país inteiro. A menina parecia ouvir, bem ao seu lado, a terrível gargalhada de uma mulher horrorosa, toda encarquilhada, de nariz longo com uma verruga na ponta. Nina acordou assustada. Sua mãe correu para acudi-la e teve até de fazer um chá para ela se acalmar. Já com Mara, o sonho voou para outro lado, o das feiticeiras extravagantes, trajadas com longas vestes coloridas, de cabelos ao vento, usando joias de verdade nos braços, no colo, carregando misteriosos pós mágicos escondidos em caixinhas de madrepérola. Apesar de não serem terríveis como as do sonho de Nina, as bruxas de Mara também a despertaram fora de hora. O jeito foi recorrer à mãe, que igualmente teve de se sentar à beira da cama da filha para ajudá-la a pegar de novo no sono. Nas duas casas, para consolar as jovens, as mães também confessaram ter seus pavores e fantasias envolvendo bruxas. No final das contas, mães e filhas acabaram se abraçando e rindo dos medos de cada uma. A mãe de Nina recitou um verso apaziguador e pediu à filha que fizesse o mesmo com os amigos da escola, a fim de selar definitivamente a paz no coração de todos. Quem tem olhos, que veja; quem tem ouvidos, que ouça; quem tem tato, que sinta; quem tem coração, que ame. O amor abre as portas da magia. Passados alguns dias, a mãe de Mara lembrou-se de que o aniversário da filha estava chegando e teve uma ideia. Que tal fazer uma festa à fantasia?
Será que os amigos poderiam ajudá-las? Todos toparam na hora. Escolheram o tema bruxas, já que o assunto continuava presente em cada bate-papo. Dividiram-se em grupos, cada um com uma tarefa específica, e começaram a pesquisar. A lista era enorme. Foi muito divertido buscar informações sobre caldeirão, erva, dragão, corvo, gato, morcego, rato, livro de magia, espelho mágico, feitiço, vassoura dançante, amuletos, talismãs, adivinhações, muita coisa. Um grupo se pôs a desenvolver receitas, esculpindo nas guloseimas formatos idênticos aos ingredientes típicos dos caldeirões das bruxas. Era cada docinho e salgadinho com uma cara pra lá de esquisita. Outro criou uma oficina de reciclagem de materiais para produzir cenários, figurinos e adereços para a festa. Um terceiro preparou um vídeo, uma espécie de documentário com os depoimentos dos alunos das várias nacionalidades sobre as bruxas e seus países para apresentar durante o evento. Até um aplicativo de jogo multimídia começou a ser produzido pelos talentos de informática da turma para facilitar a comunicação entre eles. Na hora de vestir as fantasias para a festa, não faltaram bruxa artista toda pintada, fofoqueira bem linguaruda, jardineira muito atrapalhada, mas a gulosa, a cientista, a veterinária, a atleta. Tiveram também Mortícia, Uxa e Samantha. Fora os bruxos e feiticeiros, já que ninguém queria ficar de fora da farra. Chegou com elegância e discrição o grande mago Merlin. Em seguida, o mágico de Oz. Por fim, surgiram alguns da nova geração de feiticeiros, inclusive aquele com óculos de aro redondo, inconfundível. E foi assim que aconteceu, numa noite de lua cheia, a melhor festa da vida de Mara, ao lado da amiga Nina e de seus colegas de diferentes nacionalidades. Gostou dessa história? Eu achei incrível conhecer tantas bruxas assim, não é? De diferentes lugares do mundo. Vocês viram que cada uma delas tem características muito particulares, que nem todas têm aquela aparência com a qual a gente está acostumado, né? Com chapéu, vassoura e caldeirão. Mas muitas delas têm sim, certo? Você já conhecia alguma daquelas bruxas? Imagino que pelo menos algumas sim. E que legal, no final da história, aqui os amigos se reunirem para fazer uma festa à fantasia, né? E todos com bruxas. Acho que eles agora não têm mais medo de bruxa nenhuma, não é? Dá para se divertir com isso, que a gente sabe que faz parte deste mundo de fantasia. E quem trouxe pra gente essa obra tão bacana, de que bruxa você tem medo, são os autores. Vão apresentar a autora e o ilustrador. Então, dá uma olhadinha lá. A autora. Meu nome é Iris Borges. Nasci no Brasil, em Coromandel, Minas Gerais. Sempre gostei de histórias, desde o tempo em que minha bisavó ficava comigo, debaixo do pé de manga, contando e recontando várias delas. Adoro ler e aprendi com o grande mestre Maurício Leite a amar Silvia Ortoff, que criou mais de 100 histórias divertidas. Dela comecei a contar Uxa, ora fada, ora bruxa, e nunca mais parei. Passei anos falando sobre a Uxa em escolas, feiras e eventos diversos. Agora criei a minha própria história sobre bruxa. Estou muito feliz.
Espero que goste. Quem sabe um dia você crie a sua também. Olha que bacana também o convite da autora para a gente criar uma história de bruxa. Ela criou aqui, fez uma pesquisa. Já fica uma dica também. Que tal pesquisar sobre outras bruxas? Ou outros magos, se você também gosta de magos, pesquisar por feiticeiros. Enfim, é uma sugestão. E você percebeu que ao longo da história eu fui apontando também as ilustrações que ajudam muito na compreensão do texto. E eu vou agora trazer para você o ilustrador dessa obra, Vitor Tavares. Sou Vitor Tavares, vivo da arte há muitos anos. A arte educa. Quanto mais pratico, mais aprendo. Criando estas ilustrações, descobri bruxas que nem imaginavam que existiam. O saber traz sonhos e ideias. A festa com o tema das bruxas surgiu justamente de uma troca de conhecimentos. Além de aprender, Mara ganhou novos amigos. Minha vida é um pouco assim. Foi a arte que me fez conhecer a Iris. Ela me contratou para participar de uma palestra sobre qualidade nas ilustrações de livros infantis. Fui convidado para um verdadeiro banquete na casa dela em 2015. Iris é apaixonada pelo conhecimento e tem muito a nos ensinar. Este é o primeiro livro dela que ilustro, que venham muitos outros. Esta parceria é muito importante. Agora vamos pensar um pouquinho mais sobre esse texto que a gente acabou de ler. É um texto que traz muitas informações. Apesar de ser linguagem literária, ele também é informativo, né? Porque trouxe pra gente bruxas de diferentes partes do mundo. Aqui a gente tem uma galeria de bruxas. Foram 12 bruxas apresentadas pra gente. Bacana, né? Muita coisa pra gente conhecer. Então, a gente tem, olha, as diferentes nacionalidades. Grega, que é a Helena que apresentou. Russo, o Pedro. A Gladys, que é inglesa. Daí a gente tem o Jack, que é americano. A Elga é uma islandesa. A egípcia Iris. O nigeriano Zack. A Carmen é espanhola. O Omar árabe. A Alessandra, minha xará, é italiana. A Ali é chinesa. E a Massal, japonesa. Cada uma apresentou uma bruxa muito diferente da outra, né? Você conhecia essas bruxas? E imagino que a maioria delas não, assim como eu que fiquei conhecendo muitas bruxas depois que eu li este livro e gostei bastante. Dá para saber um pouquinho mais sobre todas essas bruxas. No final, as crianças conseguiram, né, deixar seus medos de lado, porque elas sabem que na verdade essas bruxas todas fazem parte deste mundo do encantamento que é muito gostoso. Tanto que elas trouxeram este mundo para a festa lá para a festa da Nina, né? Para a festa de aniversário, que fizeram um baile à fantasia. Muito legal. Puderam fazer tudo, confeccionaram e puderam entrar neste mundo de faz de conta. Mas antes disso, a ideia da festa fantasia, inclusive, aconteceu porque depois as meninas ficaram mais tranquilas, não tiveram mais aqueles pesadelos, né? Aprenderam, né, a separar o mundo da magia e que nada ia acontecer com elas. Bem, então elas tinham um pesadelo. Quando foi detalhado, depois de todas essas histórias que elas ouviram na escola, Nina teve um pesadelo bem estranho. E aí a gente vai pensar agora no cenário em que isso aconteceu. Então, nós vamos fazer uma mudança de cenário. Mudança de cenário. Por quê? Essa história se passa em Brasília. Se você conseguiu prestar bastante atenção, lá no comecinho já da história eu digo que é numa escola de Brasília que elas estudam. E aí, nessa parte do pesadelo da Nina, que tem ali no final, ela falando de bruxas e mais bruxas, cada qual com sua identidade, sobrevoam o céu de Brasília. E aí, apresenta-se aqui vários pontos turísticos de Brasília, alguns lugares de Brasília. Então, a proposta que eu te faço agora é de mudar este cenário. Agora, eu não quero mais que aconteça em Brasília, eu quero que aconteça em Curitiba.
para a gente poder pensar em pontos turísticos. Como que seria essa mesma versão aqui, né, de pesadelo, se estivesse acontecendo em Curitiba? Então, olha lá o trechinho. Eu deixei sublinhado ali que é o pesadelo de Nina. Na verdade, você vai pensar que é o seu pesadelo. Então vai colocar o seu nome ali. No pesadelo de Alessandra. E aí, posso prosseguir. Pense nos lugares ali que identificam Brasília. E a nossa ideia é substituir por lugares de Curitiba. Então dá uma lidinha nesse trecho para ver se você consegue identificar. Conseguiu ver tudo? Vamos ver se você marcou os mesmos pontos que eu. Vamos lá, dá uma olhadinha no que eu tinha marcado aqui. Nina, a gente vai mudar, né? Brasília, então não dá. Sobrevoavam o céu de Curitiba. E aí jogando feitiços onde? Aqui tem Parque da Cidade, Lago Paranoá, Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, Gama e São Sebastião. O resto a gente pode manter, não tem diferença. Tá falando do feitiço, não tá falando dos lugares. Olha que importante essa demarcação do lugar. Então, quando a autora foi falar de Brasília, ela usou esses lugares. Aqui em Curitiba, que lugares a gente usaria? Eu colocaria com certeza o Bosque Alemão. Sim, com certeza elas têm que sobrevoar lá, porque lá tem a Casa Encantada das bruxas, né? Que são boas, todas são bruxas boas lá. Bom, que outro lugar você pode pensar? Eu já penso aqui em passeio público, Ópera de Arame, tem algumas outras aí, vários pontos turísticos. Curitiba tem muitos, mas quais são os mais importantes para você? Tente pensar nesses lugares e se você for construir sua história de bruxa, pode colocar todos eles lá. Bom, vai pensando aí que a gente se encontra numa próxima aula. Então, até lá!